Boa noite, amados irmãos. O Salmo 115, versículo 1 diz o seguinte: Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor à tua misericórdia e à tua fidelidade. Então, amados irmãos, com essas palavras, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Convido a toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura, aí toda a igreja acompanhará. Nos diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Podeis sentar, amados. Amados irmãos, todos que se encontram aqui nesta noite eu quero meditar com base nesse texto sobre o seguinte tema: transformando fracassos em vitórias. Transformando fracassos em vitórias. O texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra que Jesus viu à beira do lago 2 barcos que estavam ali deixados pelos pescadores. Os pescadores estavam no lago de Genezaré, e diz o texto que era noite, e as redes foram recolhidas da água, indicando o fim de uma jornada frustrante de pesca. Passaram a noite toda e não conseguiram pescar nenhum peixe. Pedro, Tiago e João e André, eles faziam parte de uma cooperativa de pescadores, como mostra aqui no versículo 10, pois eles eram sócios. E nós podemos ver que o texto nos mostra, e por muito que nós conhecemos, a noite era o melhor e é o melhor momento para pescar.
mas as estratégias pareciam não valer para aqueles irmãos e companheiros de trabalho que lidavam com a pesca. Mas surge a cena, e aqui no texto mostra aqui, Jesus vai entrar em cena. Jesus aparece no lago, e o que parecia ser o fim, na verdade, era apenas um recomeço. Quando Jesus chamou os seus discípulos, aqui, Pedro, João e Tiago, eles estavam trabalhando. E aqui, amados irmãos, nós podemos ver uma verdade interessante, que Jesus, quando chama discípulos para o seguirem, Ele chama pessoas que gostam de trabalhar. Jesus sempre chamou pessoas lutadoras, pessoas trabalhadoras, nos mostrando assim que o Evangelho não é para pessoas desocupadas. Deus sempre chama, continuará chamando pessoas que sejam lutadoras, pessoas que sejam trabalhadoras. Jesus não se interessa por pessoas desocupadas. Quanto mais trabalharmos, mais poderemos servir a Deus. Os discípulos estavam pescando. Jesus os chamou agora para que eles se tornassem pescadores de almas. Mas se eles estivessem pastoreando ovelhas, Jesus iria chamá-los para pastorearem ovelhas. Se eles também fossem oleiros, Ele os convidaria e os chamaria para moldar também assim vidas. Jesus, amados irmãos, já sabia o que iria acontecer, e creio que Ele provocou todo aquele acontecimento para extrairmos várias lições, vários ensinamentos para as nossas vidas dos nossos dias. O texto diz que a multidão apertava para ouvir a palavra de Jesus. E Jesus, ou melhor, o texto nos mostra que ele pediu para sentar dentro de um barco que estava lá no lago. Justo o barco de Simão Pedro, que estava desiludido, não conseguiu pescar nada a noite toda, mas aquele dia, para Simão Pedro e para todos os pescadores, foi a maior pescaria de toda a sua vida. Amados irmãos, muitas vezes estamos como aqueles homens. Muitas vezes estamos lutando, batalhando, sem conseguir nada. Mas Deus fez todas as coisas do nada. Jesus, Deus, que é Deus, Ele sempre faz e realiza tudo do nada. Jesus é especialista em coisas impossíveis. Vamos refletir, amados irmãos, o que aconteceu nesta passagem aqui maravilhosa e aprender como Jesus transforma fracassos em vitórias. Em primeiro lugar, Jesus transforma fracassos em vitórias quando continuamos lavando as nossas redes, mesmo depois de uma frustração. Está aí no versículo 2. Havendo desembarcado a parte B, lavavam as redes. Os pescadores ali trabalharam a noite inteira. Nada pescaram. Eles estavam frustrados. Eles estavam
desanimados. Simão e seus amigos estavam lavando as redes sujas. Quem já teve a oportunidade de conhecer pescadores à beira-mar, nós sabemos que após a pesca, eles sempre lavam as suas redes. E ali eles não tinham pescado nada, passaram a noite toda e apenas estavam lavando as redes sujas. Mas apertado pelas multidões, Jesus viu a triste situação dos pescadores e se aproximou deles. Só havia sujeira em suas redes, mas eles, como bons pescadores, não quiseram guardar as suas redes sujas. Estavam ali lavando aquelas redes. E o que pode, amados irmãos, o que podemos aplicar para as nossas vidas sobre o significado aqui? Podemos fazer algumas aplicações sobre lavar as redes. Amados irmãos, lavar as redes pode significar para mim e para você esquecer o passado e considerar um novo dia e um novo amanhã. Como eu falei aqui, todo bom pescador, mesmo que ele venha pescar algo, ele sempre deixa o quê? Lava a sua rede, deixa ela bem limpinha para que no outro dia volte a pescar novamente. Lavar as redes, amados irmãos, significa estar disposto a sempre recomeçar. Lavar as redes pode significar também para mim e para você não ser paralisado pelas coisas que não deram certo ou que não estão dando certo. Lavar as redes também pode significar acreditar, estar disposto a tentar sempre outra vez. Guardar as redes sujas é um mal em si mesmo. Quando nós lavamos as redes, sempre ficamos limpos e estaremos prontos para uma nova etapa que Jesus recomeçará em nossas vidas. As redes, amados irmãos, precisam estar limpas. As redes precisam ser limpas das lembranças de sentimentos e até mesmo de pessoas que trouxeram ou provocaram embaraços ou prejuízos para as nossas vidas. Precisamos estar lavando sempre as nossas redes. E uma grande lição para nossas vidas, amados irmãos: lavemos as nossas redes. Lavemos as redes, amados irmãos. Lavemos as nossas redes, amadas irmãs. Porque Jesus está sempre chegando com uma proposta nova. Jesus está sempre chegando com um propósito novo para as nossas vidas. E se as nossas redes estiverem limpas, lavadas, se encherão de uma pesca maravilhosa e ficaremos maravilhados com as grandezas de Deus em nossas vidas. Devemos lavar por completo as nossas vidas. Para vir o novo de Deus a cada dia, nós precisamos deixar aquilo que é velho. Deus não gosta de sujeira. Deus quer nos ver sempre limpos, lavados e prontos para a realização da sua obra. Devemos fazer um autoexame e ver se há alguma sujeira e nos limparmos imediatamente. Devemos fazer uma faxina na nossa mente. O que é que está passando diariamente nas nossas mentes? O que é que nós estamos pensando diariamente? Devemos fazer uma limpeza em nosso coração, nas nossas intenções, nos nossos sentimentos. Devemos fazer uma limpeza na nossa vida em geral.
Tudo que for sujo, nós devemos jogar fora. Devemos confessar os nossos pecados. Pedro, quando viu a maravilha de Jesus Cristo realizando ali, naquele momento, Pedro não teve outra reação a não ser se prostrar e confessar os seus pecados. Quando ele diz no versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Amados irmãos, Pedro aqui confessou que precisava de Deus, embora ele não merecesse. Ele se via como um miserável pecador. Amados irmãos, será que diariamente nós estamos nos vendo desta forma diante de Deus? Será que nós estamos vendo as mazelas, muitas vezes, que está lá no dentro da nossa alma, que precisa ser jogado fora, os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos sentimentos que ainda não foram jogados fora? Talvez aquelas pessoas que trouxeram ou provocaram embaraços ou prejuízos para as nossas vidas, nós não conseguimos ainda tirar dos nossos corações, nós não conseguimos esquecer e perdoá-las. Como Pedro, amados irmãos, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos clamar a Jesus Cristo, precisamos de Deus diariamente conosco, nos mostrando aquilo que precisamos jogar fora. Não somos merecedores, mas pela graça de Deus e misericórdia de Jesus Cristo, nós somos aceitos por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17, ele diz que nós devemos colocar toda a armadura de Deus para ficarmos protegidos contra as ciladas do inimigo. Devemos proteger todo o nosso corpo. Paulo vai mostrar que nós devemos proteger toda a nossa cabeça dos maus pensamentos. Devemos proteger o nosso coração das coisas injustas. Na cintura, nós devemos colocar o cinturão da verdade e ficarmos livres de todas as mentiras. E devemos estar com os pés preparados para levar o evangelho da salvação para aqueles que ainda não conhecem. Segundo Paulo, defenda seu corpo com o escudo da fé e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que alguém já disse que a mente vazia é oficina para Satanás trabalhar. Quando nós não ocupamos nossa mente, todo o nosso ser com a palavra de Deus, nós estamos dando oportunidade para que Satanás venha trabalhar na nossa mente vazia. Por isso, a palavra de Deus nos mostra, e Deus quer que pensemos só em coisas boas. Paulo teve experiência muito com isso. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, melhor dizendo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meus amados irmãos, façamos uma reflexão, um autoexame nas nossas vidas. Lavemos as redes sujas. Lavemos que tem muitas coisas que precisamos ainda tirar desse nosso corpo velho, que Jesus está mostrando diariamente para as nossas vidas. Devemos ocupar com tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama. E se alguma virtude há nessas coisas, se algum louvor existe,
seja isso, diz o apóstolo Paulo, que ocupe o vosso pensamento. Será que nós, amados irmãos, estamos ocupando nossa mente diariamente com todas essas recomendações aqui que o apóstolo Paulo mandou que estivéssemos o quê? Ocupando as nossas mentes? Devemos, amados irmãos, expulsar todo o mau pensamento nas nossas vidas. Devemos retirar tudo aquilo que está impedindo de testemunharmos da pessoa bendita de Jesus Cristo. Devemos retirar tudo aquilo que ainda nós sabemos que está errado nas nossas vidas e muitas vezes nós estamos nos apegando a ela como pecado de estimação. Há muitos pecados de estimação que estão guardados lá dentro do nosso coração, que Deus conhece e que muitas vezes nós guardamos, nós acalentamos e Deus diz: jogue fora, tire fora tudo essa sujeira, para que eu possa começar algo novo na sua vida. Pedro, ali, ele reconheceu o poder, a soberania de Jesus Cristo em sua vida. Devemos pedir perdão ao Senhor, estarmos clamando a Ele, pois a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Nós temos, amados irmãos, verdadeiramente confessado os nossos pecados? Será que nós temos diariamente confessado aquilo que nós estamos desobedecendo diariamente ao nosso Senhor Jesus Cristo? Devemos lavar as nossas redes, confessando os nossos pecados ao Senhor e clamando a sua misericórdia e a sua graça sobre as nossas vidas. Jesus, Ele transforma fracasso em vitórias, quando nós nunca deixamos ou não desistimos, estamos sempre lavando as nossas redes, mesmo depois de uma frustração. Não devemos deixar de servir a Jesus em tempos de fracasso. Talvez se tem alguma coisa impedindo que você ou eu estejamos servindo ao Senhor, alguma coisa precisa ser jogada fora. E você tem guardado, e Deus tem lhe falado na sua palavra, e Ele está mostrando a mim e a você: jogue fora isso que não presta, e você verá a maravilha que eu vou fazer na sua vida. Mas também, em segundo lugar, Jesus transforma fracassos em vitórias quando deixamos Jesus entrar no nosso barco. Está aí no versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ou seja, Jesus transforma fracassos em vitórias quando deixamos Jesus entrar no nosso barco, em toda a nossa vida. Jesus entrou no barco de Simão, pediu para que ele afastasse o barco um pouco mais ainda para um lugar mais profundo. Aparentemente, creio eu que muitos ali pensavam que Jesus só queria um lugar para sentar e para pregar. Mas, acima de tudo, Jesus queria uma posição ideal para realizar um milagre onde todos contemplariam e todos veriam a glória do Senhor Jesus Cristo. O que significa, amados irmãos, deixar Jesus entrar no nosso barco, deixar Jesus entrar verdadeiramente na nossa vida? Nós podemos ver aqui que ao deixar Jesus entrar no barco, Simão Pedro teve duas oportunidades. Primeiro, a de obedecer a Jesus. Segundo, a de aprender com Jesus. Quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, a primeira coisa que é vista num discípulo de Jesus,
ou numa discípula de Jesus, é que ele ou ela vai passar a obedecer a Jesus Cristo e vai também passar a aprender de Jesus Cristo. Prestem atenção, amados irmãos. Quando Jesus sobe no barco que é de Simão, agora quem direcionou o barco não foi mais Simão Pedro. Quem direcionou o barco agora foi quem? Jesus. Veja o que é que diz. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, ali, Simão Pedro já passou o quê? A obedecer a ordem de Jesus. Olha, Simão, afaste mais este barco. Está muito perto da praia. Vá para um lugar mais distante. E assim fez Simão Pedro. A segunda coisa, quando Jesus entrou no barco, estava pregando do barco como se fosse um púlpito, e Simão Pedro ali ouvindo junto com toda a multidão. Amados irmãos, dá para imaginar essa cena? Na beira de uma praia, dentro de um barco, mas como Jesus, Ele é o próprio Deus, todos ouviram os seus ensinamentos. Amados irmãos, quando deixamos Jesus entrar verdadeiramente no nosso barco, a primeira coisa, nós passamos a obedecê-lo. A segunda coisa, nós teremos prazer de estar aprendendo todos os dias a sua palavra, porque Ele vai estar nos ensinando todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas pessoas querem que Jesus entre no seu barco somente para acalmar muitas vezes as tempestades, mas muitas pessoas não querem obedecer ao que Jesus está mandando, não querem ouvir a sua palavra, não querem aprender a sua palavra e colocar em prática. Meus amados irmãos, mas quando Jesus entra no nosso barco, devemos deixar Ele dirigir toda a nossa vida. E a nossa vida agora não vai ser dirigida para onde eu queira ou para aquilo que eu queira que aconteça, mas vai passar a ser dirigida pelo Senhor Jesus Cristo. Ele vai dirigir o barco da nossa vida por onde Ele achar o melhor. E olha que aqui, Ele mandou que o barco fosse para um lugar mais profundo. Muitas vezes, amados irmãos, Jesus nos leva para águas profundas, para que tenhamos uma experiência maravilhosa para com Ele em nossas vidas. Amados irmãos, Pedro aqui, ele estava ouvindo, mas Jesus estava preparando as maravilhas para a vida do apóstolo Pedro e todos aqueles que estavam ali ouvindo Jesus Cristo. E olha que coisa interessante, Jesus só operou o milagre da pesca depois que ele pregou, todos ouviram, ele realizou o grande milagre. Se os irmãos observarem aí, versículo 3 e o versículo 4, quando diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus só realizou o grande milagre depois que ele começou a pregar, que ouviram que Jesus, só Ele pode fazer maravilha em nossas vidas. Mas para isso, Simão Pedro obedeceu, emprestou o seu barco, mandou que Pedro colocasse o barco mais distante da praia. Pedro obedeceu.
E Pedro passou a ouvir. Depois foi que veio o quê? A maravilha, para que todos o glorificassem como Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Por isso, amados irmãos, Jesus só operou o milagre depois da pregação, pois Pedro ouviu a palavra e Pedro obedeceu e fez tudo quanto Jesus ordenou para que ele o fizesse. Por isso que a Bíblia diz, assim é a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu faço uma pergunta aqui para você nesta noite. Você verdadeiramente já deixou Jesus entrar no barco da sua vida? Será que Ele está direcionando a sua vida como Ele quer? Ou você continua direcionando o barco da sua vida como você quer? Por isso, amados irmãos, nós podemos ver tantos cristãos tristes, cabisbaixos, frustrados, muitas vezes desanimados, é porque nunca deixaram Jesus dirigir a sua vida como Ele quer dirigir. Ele quer conduzir a nossa vida de forma maravilhosa, mas muitos ficam duvidando e não querem abrir mão daquilo que pensam ser o melhor para as suas vidas. Meus amados irmãos, quem é discípulo de Jesus, quem é nascido do Espírito, ele não sabe como foi que aconteceu, nem sabe para onde ele mais vai. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir as nossas vidas todos os dias. É pela fé que nós devemos viver. Por isso, por muitos não deixarem ser conduzido por Jesus, por isso muitos vivem frustrados, muitos vivem desanimados, muitos não têm ânimo para ouvir a palavra de Deus, muitos não têm ânimo para obedecer, muitos vivem frustrados, tristes, cabisbaixos, cristãos, onde poderiam serem cristãos alegres, contentes, vibrantes, proclamando a palavra do Senhor Jesus Cristo, que só Jesus Cristo é que tem o poder de nos dar a vida eterna e sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, proclamando o evangelho da salvação para aqueles que ainda não creram. Você já deixou Jesus entrar no barco da sua vida mesmo? Ouça e obedeça a Jesus. Deixe Ele entrar verdadeiramente no barco da sua vida. Deixe Ele dirigir totalmente a sua vida, que Ele sempre terá o melhor para mim e para você. Jesus transforma fracassos em vitórias quando deixamos Jesus entrar verdadeiramente no barco da nossa vida. Mas também há uma terceira verdade que quero destacar. Jesus também transforma fracassos em vitórias quando lançamos as nossas redes sob a palavra de Jesus. Está aí no versículo 5. Veja só como Pedro era um homem obediente mesmo a Jesus e cria na palavra de Jesus. Respondeu-lhe, versículo 5, Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Jesus vai transformar os nossos fracassos em vitória quando lançarmos as nossas redes, as nossas motivações, os nossos desejos sob a palavra de Jesus. Estejamos debaixo da palavra de Jesus para obedecermos. Amados irmãos, por isso que Pedro fica: mas Senhor, nós somos pescadores experientes, passamos a noite toda pescando, nós sabemos onde tem peixe a essas horas da noite, e Tu manda, Senhor, que lancemos a rede neste lugar aqui.
Uma coisa eu vou te dizer, Senhor, Pedro foi sincero. Tem muitas passagens bíblicas que Pedro errou feio, mas Pedro tem momentos que ele é tão sincero com Jesus, ele diz: Senhor, passamos a noite todinha aqui, nós somos pescadores experientes, tu és um carpinteiro, Senhor, nós somos pescadores, mas tu quer que nós lancemos a rede ali? Eu vou fazer, porque tu estás mandando, eu vou lançar as redes. Amados irmãos, Pedro ali, nessas palavras que nós vemos aqui no versículo 5, Pedro, ele considerou duas coisas. Pedro achou impossível, mas Pedro também considerou também o poder de Jesus. Eu sei que nós, como pescadores, é impossível que tenha peixes ali, mas eu creio no teu poder, Senhor, eu creio na tua palavra, nós vamos lançar as redes ali, porque tu estás ordenando que façamos esta coisa. Havendo trabalhado a noite toda, nós nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra, lançarei as redes, Senhor. Então, amados irmãos, Simão viu que era impossível, mas ao mesmo tempo creu no poder da palavra de Jesus. Amados irmãos, lançar as redes sob a palavra é acreditar, é ter fé, é agir com base na confiança que temos em Jesus Cristo. Será que nós temos confiança mesmo, amados irmãos, naquilo que Jesus está nos ensinando, está mandando nos fazer? Eu já falei uma vez aqui e vou falar novamente. Muitas vezes nós dizemos que confiamos em Jesus, nós temos fé em Jesus, acreditamos, mas muitas vezes nós cremos desconfiando. Nós temos confiança, dizemos que temos confiança em Jesus, mas com aquela desconfiança lá no fundo da alma. É verdade ou não é, muitas das vezes? Mas Jesus quer que tenhamos fé, confiança e certeza que Ele agirá conforme a sua palavra em nossas vidas. Como diz lá em Mateus, precisamos ter fé, mesmo que seja impossível para os homens, mas para Jesus Cristo nada é impossível. Esta firmeza de fé, amados irmãos, que aqui Pedro teve com Jesus, esta experiência, melhor dizendo, mudou totalmente a vida de Pedro. Jesus lá na frente vai mudar o nome de Simão para Pedro. E o que significa o nome Simão? Simão quer dizer vacilante. Mas Jesus lá na frente passa a chamar Simão agora de Pedro. E o que quer dizer Pedro? Pedro significa firmeza de uma rocha. Pedro, antes você era um vacilante, mas agora você, depois que me obedeceu, depois que você creu na minha palavra, aprendeu de mim, você vai ser chamado agora de Pedro. Você vai ser uma rocha, Pedro, e você vai honrar e glorificar o meu nome. Eu pergunto, amados irmãos, será que temos lançado mesmo as nossas redes sob a palavra de Deus? Estamos submissos à palavra de Deus? Amados irmãos, devemos confiar nas promessas do Senhor em toda a nossa vida. Devemos confiar quando Jesus disser: façam isso, lancem as redes ali. Devemos fazer. E assim nós veremos os milagres, as maravilhas de Deus em nosso meio.
Muitas vezes nós não vemos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Nós estamos desconfiando daquilo que Jesus está nos mandando fazer em seu nome. Devemos lançar nossas redes, não para onde sabemos ou gostamos, e sim sob a palavra de Jesus. Jesus transforma fracassos em vitórias quando lavamos as nossas redes, mesmo depois de uma frustração. Jesus transforma fracassos em vitórias quando deixamos Jesus entrar verdadeiramente no barco da nossa vida. Jesus transforma fracassos em vitórias quando lançamos as nossas redes sob a autoridade da palavra de Jesus. E em quarto e último lugar, Jesus transforma fracassos em vitórias quando nós pedimos ajuda uns aos outros. Está aí no versículo 7. Então fizeram os sinais aos companheiros do outro barco que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então Jesus transforma fracassos em vitórias quando nós pedimos ajuda uns aos outros. Pedro nunca tinha visto tantos peixes em sua vida. A Bíblia diz que quase o barco ia a pique com tanto peixe, quase afundava. Precisou da ajuda do companheiro de outros barcos. E quando os outros pescadores viram aquela maravilha, talvez pensassem que Pedro não ia dividir com eles. Mas Pedro fez um sinal para que aqueles amigos que estavam ali, naquela pescaria, aquela mesma profissão, viessem o ajudar. Amados irmãos, o que significa nós pedirmos ajuda uns aos outros? Isso nos mostra, amados irmãos, que as maravilhas de Deus, que Ele pode realizar na minha e na sua vida, não é só para mim, só para você. Deus quer nos abençoar de uma forma geral. Muitas pessoas querem em abundância, mas muitas pessoas não querem dividir os peixes que Jesus tem lhes concedido. Querem ficar só para si. Em certo sentido, nós somos muitas vezes, sabe o quê? Egoístas. Nós queremos muitas vezes só para nós, dar. E não dividimos aquilo que Jesus tem nos dado com os outros. Se Deus, amados irmãos, está fazendo maravilhas na minha e na tua vida, se Ele está fazendo a minha e a sua vida prosperar, vá dividir isso com alguém. Não seja egoísta. Vá ajudar a igreja na expansão do reino de Deus. Vá ajudar os pobres, aos necessitados que estão precisando. E não fiquem investindo, muitas vezes, nas nossas vaidades e nossos prazeres pessoais, que muitas das vezes é isto que nós fazemos. Que qualidade de cidadão do reino dos céus nós somos? Que hipocrisia é essa? E as maravilhas que Deus tem realizado na minha vida, que Deus tem me feito prosperar. Se eu vejo alguém precisando de algo, não divido, não ajudo, não estendo a mão. Que qualidade de cristianismo é este? Estou investindo mais nos meus prazeres carnais, mais nas minhas vaidades, nos meus prazeres pessoais, do que no reino de Deus.
Amados irmãos, Jesus sempre falou claramente para todas as pessoas. E há várias mensagens nas Escrituras que não precisa de um teólogo, de um intérprete para interpretar. Abram comigo aí um texto, lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 19 ao 21. Veja se precisa de algum intérprete, se a própria palavra ela não fala por si própria. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai. Isso aqui, amados irmãos, é para mim e para você, viu? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amados irmãos, precisa de um intérprete? Será que o texto não está falando por si mesmo? Será que qualquer pessoa simples não pode entender esta verdade? Onde é que está o nosso tesouro? Estamos dividindo aquilo que Deus tem nos concedido? Ou estamos ajuntando aqui, como muitos têm feito, achando que irão viver todos os dias da sua vida aqui? Achando que vai viver todos os dias, como que nunca Jesus vai voltar, ou que nunca Jesus vai chamá-lo pela morte um dia. Essa teologia da prosperidade que estamos vivendo nos nossos dias, isso é uma tristeza. Está induzindo as pessoas a juntarem tesouros aqui e morrer abraçado com eles. Lembro-me de um artigo que li, que falava de um senhor que juntou toda a sua vida tesouros aqui na terra. Não tinha nem como calcular toda a riqueza que ele adquiriu enquanto viveu. E na hora da morte, antes de morrer, chamou sua esposa e lhe disse: minha esposa, eu quero que quando eu morrer, você coloque todas as riquezas lá dentro do meu caixão. Você me promete? E a esposa diz: prometo, para satisfazer ele. E aquela esposa ficou todo o tempo: como é que eu vou fazer? E aconteceu que aquele esposo morre, e a esposa disse: como é que eu vou fazer? Eu prometi que eu iria colocar todas as riquezas dele lá dentro do caixão. E aquela esposa teve uma ideia. Procurou, fez um levantamento de toda a riqueza que aquele homem possuía, calculou, pegou o valor, preencheu um cheque, botou nominal a ele e colocou dentro do caixão. Pronto, um dia você vai tirar, onde você estiver. Assim, amados irmãos, são aqueles que ajuntam tesouros aqui e não ajuntam tesouros lá no céu. Pensam que um dia nunca serão chamados, seja pela morte, ou seja, Jesus Cristo voltando para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz, amados irmãos, que nu nós viemos e nu nós voltaremos. Não há ser humano que escape ou vai escapar desta realidade. A prosperidade aí de muitos
tem afastado muitas pessoas da igreja. Não é à toa que Calvino já disse o seguinte: Satanás, ele é muito astucioso. Quando Deus está sendo cultuado na igreja, ele vai lá e arma uma tenda dentro da própria igreja, para se apropriar daqueles que estão seguindo a verdade, seguindo a Jesus Cristo de forma parcial. E coloca isso nos corações das pessoas, porque o maior tesouro que nós já temos, amados irmãos, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que é o quê? É o Evangelho. E ele diz que esse tesouro que Deus nos dá é o Evangelho. E ele colocou esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder não seja do homem, mas sim seja de Deus. Nós somos vasos de barro. Somos frágeis, mas esse poder do Evangelho, Ele colocou dentro de nós, e Ele nos conduzirá até a eternidade. Amados irmãos, se Deus está fazendo maravilhas na tua vida, se Deus está fazendo você prosperar, vá dividir com muitas pessoas que estão precisando, compartilhe. Ajude a causa de Deus aqui na terra. Ajude a expansão do reino de Deus, não só financeiramente, mas também de forma presente, ajudando, contribuindo, comparecendo, estudando, indo, pregando a palavra de Deus. Vá ajudar aqueles que estão necessitados também. E não continue investindo nas vaidades pessoais ou nos prazeres carnais. Você tem convidado sempre pessoas para compartilhar das maravilhas que Jesus já tem feito na sua vida. Compartilhe as maravilhas de Deus da sua vida com as outras pessoas. Vá pescar almas para Jesus. Vá falar de Jesus para as outras pessoas. E quero concluir dizendo o seguinte, versículo 10 e o 11. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amados irmãos, diante do poder de Jesus, Pedro nem se importou mais com os peixes. Deixou tudo para trás. Foi seguir a Jesus, crendo na palavra de Jesus. Doravante, Pedro, depois da sua decisão, você vai ser pescadores de homens. Depois que Deus opera maravilha em nossas vidas, nosso maior objetivo, amados irmãos, deve ser glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu lendo uma frase de John Wesley, um dos maiores evangelistas que houve na história, ele disse o seguinte: eu sempre digo àqueles que se tornam discípulos de Jesus. Ele diz o seguinte: vocês têm um grande negócio a fazer. Apenas um: ganhar almas para Jesus Cristo. Era isso que John Wesley dizia para aqueles que se tornavam discípulos de Jesus. Vocês têm um negócio mais importante na vida de vocês. E vocês devem fazer, que apenas um, é estar falando de Jesus, ganhando almas para o reino de Deus. Amados, lavemos as redes das nossas vidas, para que Jesus venha operar os milagres de Deus sobre as nossas vidas. E este milagre maior
é a salvação eterna. Deixe Jesus entrar no seu barco da sua vida, para dirigir sua vida e lhe ensinar diariamente o que Ele quer lhe ensinar. Lance suas redes, não para onde você sabe ou gosta, e sim onde Jesus mandar você lançar as redes. E Deus, certamente, continuará nos abençoando. Primeiro, com a certeza da salvação. Segundo, para que nós venhamos testemunhar o máximo possível do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, Deus continue abençoando a todos e que você esteja clamando as misericórdias de Deus, como Pedro clamou a Jesus e foi aceito por Ele. Louvado seja o nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.